Você sabe que seu filho merece sempre o melhor. O Colégio da Luz vem transformando a qualidade de ensino não só de Guarabira, mas de toda a região. Com áreas amplas e estrutura adequada, o Colégio da Luz tem tradição. São mais de 85 anos investindo na educação do seu filho. Nossa estrutura conta com salas amplas e arejadas, sistema de segurança e mais, professores altamente capacitados para o seu filho. O Colégio da Luz conta com plataformas digitais, todo o suporte completo, desde os anos iniciais até o ensino médio. Vem ser luz, vem ser Colégio da Luz. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Bom dia, ouvintes e internautas do nosso programa Rádio Luz, transmitido pela Constelação FM, um programa do Colégio da Luz que é feito por professores, por alunos, por ex-alunos. Nós aqui conversamos todos os sábados sobre diversos assuntos e neste sábado, 3 de setembro de 2022, quando já estamos dentro das programações da Semana da Pátria, uma semana bem especial, porque agora em 2022 nós comemoramos o bicentenário da independência do Brasil. Nós convidamos para uma conversa muito interessante sobre o papel das mulheres no processo de independência do Brasil, em especial o papel da Imperatriz Leopoldina. Nós convidamos nossa querida professora de História, Ana Lúcia, professora do Colégio da Luz, e vai ser uma conversa bastante interessante, onde aprenderemos, onde conheceremos muitos fatos que muitas vezes não estão nos livros, muitas vezes não estão nas aulas de história que aprendemos nas salas de aula, até mesmo na universidade. Esse papel preponderante da mulher na política, tanto mundial e, no nosso caso, na política brasileira, é um tema que está agora em voga, não é? Está em bastante evidência, isso é muito importante. Mas antes eu quero dizer para vocês que no Colégio da Luz nós iniciamos as programações da Semana da Pátria em homenagem ao bicentenário da independência, e eu vou passar aqui para vocês o que já aconteceu e o que ainda vai acontecer. Então, no dia 1º de setembro, nós tivemos, todos os dias o hasteamento e o arriamento da bandeira nacional lá no nosso colégio, e tivemos as seguintes palestras, um ciclo de palestras, Tivemos a palestra para as turmas de 4º e 5º anos do Fundamental 1, a importância da independência do Brasil, uma palestra justamente com a nossa convidada de hoje, a professora Ana Lúcia, e tivemos também à tarde uma palestra para o 9º ano A e para o ano 1 do ensino fundamental médio, do ensino médio, 9º ano A do Fundamental 2 e ano 1 do ensino médio. Tivemos uma palestra muito interessante com o tema A Independência e as Marcas Coloniais no Brasil. O palestrante foi o querido professor Gênesis Ribeiro. Um abraço, professor Gênesis, obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter realizado uma palestra muito interessante. Tivemos no dia 2 de setembro uma palestra para as turmas do 6º ano do Fundamental 2, a importância da independência do Brasil,
E os palestrantes que fizeram essa aula, não é? Foram os alunos, nossos alunos do ensino médio da equipe Os Guarais. Para quem não sabe ainda, essa nossa equipe de alunos do ensino médio, que é formada pelo aluno João Vitor, pela aluna Emily Albuquerque, pela aluna Vivian Maria, eles estiveram há uns 15 dias em Campinas, São Paulo, na Unicamp, e lá eles participaram, eles foram finalistas da 14ª Olimpíada Nacional em História do Brasil, e o Colégio da Luz, a única escola privada da Paraíba que esteve na final e foi medalha de prata na 14ª Olimpíada Nacional em História do Brasil, promovida pela Unicamp, lá em Campinas, São Paulo. Então, a equipe Os Guarais, esses 3 alunos, eles realizaram essa palestra para alunos do 6º ano sobre a importância da independência do Brasil, no dia 2 de setembro. No dia 2 de setembro, nós também tivemos uma palestra para o 2º ano. Uma palestra para o 9º ano B e para a 2ª série do ensino médio, com o tema O Processo de Independência e o Escravismo no Brasil. Essa palestra, ela foi ministrada pelo professor doutor Valdeci Chagas, da UEPB, e nós agradecemos também a disponibilidade do professor Valdeci, que a convite do nosso monitor Paulino Neto, veio palestrar para os alunos do Colégio da Luz nessa nossa programação da Semana da Independência, em homenagem ao bicentenário da independência do Brasil. E teremos, não é? Teremos no próximo dia 5 de setembro, essa próxima segunda-feira agora, nós teremos às 10 horas da manhã palestra com as turmas do 7º ano com o tema, de novo, a importância da independência do Brasil, mais uma vez ministrada pela equipe Os Guarais. E às 16 horas, o Colégio da Luz vai participar, uma representação do Colégio da Luz vai participar do arriamento oficial da bandeira nacional na programação da Prefeitura Municipal de Guarabira, né? Como vocês sabem, todas as escolas são convidadas, escolas públicas e escolas privadas, para participarem de hasteamento e arriamento da bandeira nacional durante a Semana da Pátria. São convidadas pela Prefeitura. E no dia 5, que é segunda-feira, teremos a participação do Colégio da Luz. Outras escolas também, acredito que estarão presentes, para esta solenidade de arriamento da bandeira nacional, que sempre acontece lá no centro da cidade, ali naquele local onde tem o Espaço da Pátria, né, chamado Espaço da Pátria. Então, no dia 6 de setembro, teremos palestra às 10 horas da manhã para as turmas do 8º ano, com o tema Vozes da Independência. Essa palestra será ministrada pelo professor, mentor, o advogado Paulino Neto. E às 16 horas teremos a palestra para turmas da 3ª série do ensino médio com o tema O Papel das Mulheres no Processo de Independência do Brasil, ministrada pela professora Ana Lúcia Coutinho. Então, esta é a nossa programação interna do Colégio da Luz durante a Semana da Pátria, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Eu lembro que estamos comemorando 200 anos da independência do Brasil e 100 anos da primeira transmissão, podemos dizer assim, de rádio no Brasil. E essa primeira transmissão de rádio no Brasil aconteceu justamente quando o governo brasileiro comemorava os 100 anos da independência do Brasil. Eu quero passar a palavra agora, peço que se apresente para todos, para quem não conhece, nossa querida professora Ana Lúcia, no Colégio
Ana Lúcia é conhecida mais como Professora Aninha. Um prazer, professor, estar aqui com você. É um prazer, Rosana, uma satisfação muito grande estar aqui, não é? E comemorar, falar sobre 200 anos de independência, porque é interessante a gente ver que, por mais que algumas pessoas falem que o Brasil não é independente, mas sim, nós somos. Nós temos a nossa independência política, nós temos nosso poder de decisão. E principalmente quando a gente chama a atenção para o papel das mulheres nesse processo de independência. Porque muita gente acha que as mulheres elas não estavam presentes. Pelo contrário, elas estavam ali atuando. As mulheres estavam presentes, não é, na história do Brasil, desde a questão de assumir negociações, pontos econômicos, a questão aí política, como no caso a gente vai falar hoje aqui, não é? Sobre Leopoldina, enfim. Desculpa, Ana, eu queria até mostrar aqui para o nosso público de ouvintes, estão ouvindo, né? Mas os internautas, o nosso programa, o programa Rádio Luz, ele é transmitido, Ana, pela Constelação FM, mas ele também é transmitido pelo canal Colégio da Luz Oficial no YouTube, com as imagens. O programa fica depois lá no canal para quem quiser assistir. E eu, Ana, quero logo dizer de início que este livro, né? O livro do Paulo Resulti, Dona Leopoldina, a História Não Contada. A mulher que arquitetou a independência do Brasil. Então, eu estou lendo esse livro, estou terminando de ler, e foi justamente esse livro que me fez. Eu disse, não, vou convidar a professora Ana Lúcia para ela falar mais para o público sobre a importância de Dona Leopoldina. E é um livro muito interessante, porque ele tem, assim, muitas curiosidades, coisas que a gente, como eu disse, né, não aprendeu na sala de aula, porque não tinha nos livros de história de antigamente não, né? Os livros de, assim eu vou ficar muito vou denunciar que a idade. Os livros de história, né? Mas uns dias para cá. Então, Ana, eu gostaria logo que você começasse assim, já dando essa sua opinião sobre esse livro. Bem, esse livro, você mesmo como você disse, você está lendo. Eu também tive a oportunidade, não é? Da leitura. Ele traz vários aspectos da vida, até mesmo privada, de Leopoldina, e através também das palavras dela, de pessoas que conviveram com ela. Ele conta toda aquela base familiar, a importância que os Habsburgo, que era a família de Leopoldina, perceberam que era necessário para uma manutenção no poder, que os seus governantes eles fossem atentos às mudanças da época, à flexibilidade do momento, e isso influenciou na criação dos filhos. Isso influenciou na formação educacional aí, até mesmo das meninas. Então não era aquela princesa, não eram aquelas princesas formadas para serem apenas a administradora ali do palácio, do lar, não era aquela que vai se arrumar apenas, o que vai ser apresentado na sociedade. Nada disso. Ele vai mostrar o caráter que foi formado, a personalidade, o estudo que ela foi moldada para ser a mulher que dá o suporte, a estadista, aquela que vai dar o apoio, aquela que vai dar aquela palavra de incentivo, como muitas vezes Dom Pedro I estava precisando ali de uma forcinha, de uma orientação, e ela estava ali presente. E o interessante é que a orientação dela, muitas vezes, não é nem só para Dom Pedro, às vezes até mesmo para os políticos que faziam parte ali
daquele momento, quando ela os orienta. Tenham calma, deixe que Pedro organize o governo para que ele não mude de ideia. Ou seja, ela é aquela mulher perceptiva. Ela é aquela mulher que ela está atenta até mesmo na personalidade das pessoas. Então, isso fica muito evidente, né, Ana? Durante a leitura do livro. E eu, assim, de onde a princesa, aliás, a imperatriz Leopoldina veio, né? Ela era arquiduquesa, né? Porque ela era arquiduquesa do Sacro Império Germânico, não é? Da austríaco, né? Então, na época, o império, essa dinastia do Habsburgo, não é? Era uma dinastia de muitos anos, acho que mais de 600 anos, né? Mais de 600 anos no poder. Poder lá naquele centro da Europa, né? Áustria, ali por perto Prússia, tudo aquilo lá. E foi o grande perigo para eles começou com o Napoleão, né? Com Napoleão. E, na realidade, se a gente for prestar um pouquinho atenção, o perigo para as monarquias absolutistas, elas começam desde quando teve o iluminismo, onde o iluminismo ele não vê com bons olhos o absolutismo. Aí, resultado, os Habsburgo estavam atentos a isso. Então, o que foi necessário? Não, vamos mudar onde precisa ser mudado, vamos fazer as nossas adaptações, as alterações, e isso faz com que a família ela se solidifique de uma maneira que a Áustria ela se destaca em poder na Europa. Não é à toa que quando Dom João VI ele vai procurar o casamento para o filho, ele vai dar essa olhada ali na Áustria, porque a Áustria, naquele momento, é um país que está rivalizando com países de poder. Então, é um prestígio, é uma forma de manter ainda mais forte também a sua dinastia. Agora, Ana, antes de chegarmos a Leopoldina no Brasil, eu também fiquei assim imaginando a forma como essa dinastia dos Habsburgo, né? A forma até um pouco assim, eu como mulher, né, fiquei pensando assim, poxa, eles tinham um lema, vamos dizer assim. Isso é muito interessante, porque os países lá, não vou dizer os países, né? Os poderes da época, eles ficavam brigando entre si, e um dos lemas da dinastia Habsburgo, olha só, seria mais ou menos isso, deixe os outros brigarem. Os outros brigarem. A Áustria, nós nós austríacos, vamos casar as nossas arquiduquesas, nossas princesas, né? Vamos prepará-las e vamos casá-las com representantes desses outros impérios, esses outros reinos, e assim eles faziam e fizeram, né, esse crescimento do território, porque Maria Antonieta, que era tia-avó de Leopoldina, casou com Luís XVI lá na França, e veio todo mundo. Essa parte aí muita gente lembra, né, que faltou foi numa época
da Revolução Francesa, e a gente vê mais isso nos livros de história, né? Que diz que ela caiu na tentação das frivolidades da corte francesa, né? Foi como um puxão de orelha, assim como se dissesse: ei, você saiu da linha para onde você tinha sido orientada. Mas olha, gente, essa conversa tá ficando, vai aumentando e vai ficando mais interessante, né? Então nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo do programa Rádio Luz. Vocês fiquem aí ligadinhos, porque quando a gente voltar, a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu com a tia-avó da Imperatriz Leopoldina Maria Antonieta, ok? Então, ligadinhos aí, programa Rádio Luz, Colégio da Luz pela Constelação FM e Colégio da Luz Oficial, canal no YouTube. Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Você sabe que seu filho merece sempre o melhor. O Colégio da Luz vem transformando a qualidade de ensino não só de Guarabira, mas de toda a região. Com áreas amplas e estrutura adequada, o Colégio da Luz tem tradição. São mais de 85 anos investindo na educação do seu filho. Nossa estrutura conta com salas amplas e arejadas, sistema de segurança e mais. Professores altamente capacitados para o seu filho. O Colégio da Luz conta com plataformas digitais, todo o suporte completo, desde os anos iniciais até o ensino médio. Vem ser luz, vem ser Colégio da Luz. Banda Bem Mais. Contrate para o seu evento. Informações 83 99957 8957. Banda Bem Mais. Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Bom dia mais uma vez aos nossos ouvintes e internautas que estão nos acompanhando o programa Rádio Luz do Colégio da Luz Guarabira, aqui pela Constelação FM 92.1 e também pelo canal Colégio da Luz Oficial no YouTube. Nós estamos aqui hoje conversando com a nossa professora de História, Ana Lúcia, sobre um tema muito interessante, já que estamos na Semana da Pátria, que é a importância da Imperatriz Leopoldina no processo de independência do Brasil. Agora, em 7 de setembro de 2022, se comemora os 200 anos de independência do Brasil. E no bloco seguinte, nós havíamos começado a falar sobre a tia-avó da Imperatriz Leopoldina, que foi a Maria Antonieta, a famosa Maria Antonieta, casada com o rei lá da França, o Luís XVI, e houve a Revolução Francesa na época, né, Ana? Eles chegaram a ser mortos, né? E o que eu dizia é o seguinte, parece, pelo que eu andei pesquisando e lendo, e aqui mais uma vez digo, o livro do Paulo Resulti, muito bom, Dona Leopoldina, a História Não Contada. A gente tem muita fonte de pesquisa nova, né, e interessante sobre esse assunto. Então, essas princesas, essas mulheres da família Habsburgo, da dinastia Habsburgo, a dinastia austríaca, não é?
ela deu, entre aspas, Maria Antonieta para Luís XVI, lá na França. Ela deu Maria Luísa, entre aspas, a irmã mais velha da Imperatriz Leopoldina, para casar depois com Napoleão Bonaparte. E ela deu também, entre aspas, a Leopoldina para casar, inclusive, né? Depois casou por procuração. Ela lá na Áustria e Dom Pedro I no Brasil, né? Até ela chegar no Brasil, que na época representava o Reino de Portugal, Brasil e Algarves, né? Naquela época representava assim. Era interessante para o Reino de Portugal ter essa aliança por meio do casamento entre Leopoldina e Dom Pedro, e também era interessante para Francisco II, que era o pai dela, que era o todo-poderoso lá da Áustria. Também era interessante fazer essa aliança com o Brasil. Esses casamentos por procuração era super comum. O noivo fica no país e vai o representante e casa. A festa acontece do mesmo jeito, só sem o noivo. E no caso dela, foi literalmente assim, vendida a propaganda do Brasil. O país maravilhoso, a riqueza que foi ostentada. Então, o pai dela, quando pensou a questão do casamento, não foi só o casamento da filha Leopoldina com o herdeiro lá de Portugal. Ele também via o seguinte: o casamento da filha Leopoldina com Dom Pedro, que está no Brasil, regente do Brasil, país de riqueza, uma porta de entrada para a América, para o Novo Mundo. Ou seja, ele ainda poderia estreitar as relações comerciais. Fala na questão dos navios, né, que poderiam vir por quê? Portos, né, do Brasil. Isso, porque o que é que acontece? Quando a família real portuguesa sai de Portugal devido às invasões napoleônicas, 1808, ele sai no finalzinho de 1807 e chega no início de 1808 ao Brasil. Então, quando ele chega aqui, vem com tudo. Vem o regente Dom João, não é? Vem a família, traz a mãe dele, Dona Maria, né? A louca. E ele vai trazer pintor, vai trazer cozinheiro, traz um pedacinho da Europa para cá. Porque ele não tinha noção de dizer assim, eu vou voltar próximo mês. Ele não tinha previsão de volta, já que a Europa estava sendo dominada por Napoleão. Então, quando ele chega aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Abrir os portos a todas as nações amigas. Quer dizer o seguinte, ele coloca abaixo o pacto colonial, aquela proibição que o Brasil tinha de negociação com outros países. Então, isso determina que o país que quiser comercializar com o Brasil pode vir. Ô, Ana, então, para explicar melhor, assim, quando o Brasil era colônia de Portugal, ou seja, quando toda a corte portuguesa, Dom João ainda estava lá em Lisboa, os portos brasileiros, eles não podiam fazer comércio, assim, livremente com outros países, como a Inglaterra, não, acho que com a Inglaterra eles faziam, né? Porque eram aliados. Né? Fazia, mas tinha a autorização de Portugal. Ah, sei. Entendi. Entendeu? Então, era fechado. Não poderia. Quando essa família vem para cá, aí as coisas começam a mudar. A gente começa a sentir, assim, o primeiro cheirinho de independência. Então, nós teremos a liberdade comercial a todas as nações amigas que quisesse comercializar, mesmo que aquela que tivesse liberada naquele momento se fosse a Inglaterra. Mas a proibição foi abaixo. Outros benefícios que a gente vai conseguir, no caso Rio de Janeiro, ele passa por modificações para essa família real. Então você vai ter a fundação do Banco do Brasil,
você vai ter o Jardim Botânico, você vai ter a imprensa régia, você vai ter a biblioteca. Ou seja, o Brasil, ele tá assim, ó, cheirando um pouquinho aí, cultura, melhorando. Então, quando Napoleão é derrotado, irá ter na Europa uma coisa chamada Congresso de Viena. Congresso de Viena. É interessante aqui no livro. Pronto. A princesa Leopoldina falando sobre o Congresso de Viena, que ela escreve para Maria Luísa, a irmã, né, que tinha sido casada com Napoleão, mas que estava como que exilada. Napoleão tinha sido derrotado. Ela disse assim: olha, eu já estou cansada, eu não aguento mais, é baile, é muito baile, é baile todo dia, é banquete todo dia. E eu não aguento mais isso, eu queria ficar descansando, né? É bem interessante. Aí, o final desse Congresso de Viena, praticamente ele decide 3 coisinhas. Ele vai decidir pelo restabelecimento, a restauração dos países ao que era antes de Napoleão. Legitimidade, se por acaso aquele rei que estava governando, ele volta. Caso contrário, se não for ele, mas aquele da linha de Napoleão sucessão. tinha dividido tudo, né? Tinha dividido dava tudo. ao pessoal da família, irmão, amigo, né? O equilíbrio de forças, que seria meio que os países iriam meio que combinar. Ninguém faz um exército mais poderoso que o outro. Vamos manter um equilíbrio aí? Ah, tá. Vamos manter um equilíbrio para não surgir um outro Napoleão. Mas aí o que é que acontece? Manda-se a notícia: Dom João, pode voltar para Portugal. Pode voltar, tá liberado. Mas o que é que Dom João faz? Não, eu fico no Brasil. Então, você vai ter o Brasil que vai causar uma inversão administrativa. O Brasil agora se torna a sede do Império Português. Quer dizer que aqui agora é o centro de poder. Não é mais Portugal, é aqui. O governante está aqui. No Brasil. Está aqui. Então, Portugal não, olha, é lógico que não tem bons olhos sobre isso. Até hoje, né? viu, os portugueses. não vê com bons olhos isso aí. Então, mas Dom João, ele era assim, segundo conta, né? Ele foi o único que conseguiu enganar Napoleão. O próprio Napoleão diz isso. Engraçado, Ana, é que as imagens, pronto, olha, as imagens que passam de Dom João VI é que ele era um bobalhão, né? Que a Carlota Joaquina, né, a mulher dele, é que era a briguenta, vamos dizer assim, né? E ela odiava o Brasil, Carlota Joaquina. Isso aí é verídico, né? Ela queria voltar para a Europa de todo jeito, né? Mas o Dom João, então, ele teve ele deu uma sacada, vamos dizer assim, né? Com certeza, ele deu uma sacada. Ele fez o quê? Fique no Brasil. Então, ocorreu uma inversão administrativa. Só que Portugal não gostou. Então, em 1820, 5 aninhos depois, aí os portugueses fizeram a chamada Revolução do Porto. Foi 1822, né? 1820. 1820 é a Revolução do Porto. Ou você volta ou você não volta. Então, Dom João faz o quê? Junta todos e volta para Portugal, mas deixa Dom Pedro, que já na época estava casado com Leopoldina. Então, ficam os dois aqui no Brasil. Então, enquanto os dois estão aqui, as nossas liberdades, elas estão mantidas. As liberdades conseguidas com a família real. O problema vai ser a partir de agora. Por quê? Quando Dom João chega em Portugal, a Revolução ele tem instituído uma monarquia constitucional. Quer dizer o seguinte: eu tenho um rei, mas ele é um rei que tem que seguir uma Constituição. Ele teria que obedecer às cortes portuguesas. Às cortes portuguesas. Ou seja, é tipo o parlamento, vamos assim dizer. Então, ele não é mais aquele rei poderoso. Não é mais o rei absolutista, não é mais né? Um rei absolutista. Esses reis absolutistas da Europa estavam em queda, né? Vamos Eles dizer estão assim, em queda. Né? Aí o que é que vai acontecer? As cortes, o parlamento português começa a pressionar. Volta Dom Pedro,
Porque se ele volta, o Brasil ele sofre aquilo que a gente chama de processo de recolonização. Voltaria a ser colônia. Voltaria a ser colônia e os nossos benefícios conseguidos, as nossas liberdades, elas seriam perdidas. Leopoldina, que não é boba nem nada, ela atentou a tudo isso. Por quê? Ela via o seguinte: a presença dela, do marido, aqui no Brasil, garantiria ainda o poder à família do marido dela. Já se ela volta para Portugal com ele... O Brasil fica ao léu. Além do Brasil ficar ao léu, ela vai para um país onde a família, o rei lá, não vai ter o poder que tem no Brasil. Olha só, toda a jogada. Toda a jogada. Né? Então, assim, a gente hoje em dia, inclusive nós estamos num momento, né, aqui no nosso país, de eleições presidenciais. E a gente fica, às vezes, vendo assim, todas essas jogadas, né, desses partidos, aliança com um, aliança com outro, e a gente fica pensando, achando que isso é de agora, né? Mas é desde que o mundo é mundo, né, Ana? Desde que o mundo é mundo. Dom Pedro se preocupava com a sua herança do trono português. E ela, já com uma visão muito além, não é só uma questão de trono, é uma questão de poder. Então, ele vai para Portugal, tudo bem, é do trono, mas e o poder? Se é que ele permanece no Brasil, ele pode ter as duas coisas. Ele pode ter o poder e ele pode ter o trono. E ainda tem um detalhe que ela percebeu. Que ela até, quando ela manda uma carta para ele, ela fala ela diz que o coração de esposa, ela tá inquieta. Porque ela percebe, inclusive, ela mantinha correspondência com representantes de várias províncias para ela estar antenada o que está acontecendo ali, qual é o comentário, qual é a percepção. Não tinha o WhatsApp, não tinha um Facebook, não telefone, tinha um Instagram, né? Não tinha para ela saber. Então, ela tinha informações do que estava acontecendo, ela tinha informações da opinião dos brasileiros em relação aos portugueses e o receio dessa recolonização. É tanto que o medo também dela é que ela diz aqui, o quê? Se a gente for embora, talvez o Brasil se fragmente. Se fragmente. Se fragmente. Como se fragmentou todo aquele Império Espanhol, né? A América, né? Do Sul, por exemplo. A gente, por que aqui na América do Sul o Brasil fala português, né? Porque era uma colônia de Portugal e tem todos aqueles outros países que falam espanhol, que eram colônias espanholas, mas os outros países que nós conhecemos hoje no mapa da América do Sul, eles começaram as suas independências bem antes do que o Brasil, né? Enfraqueceu o poder lá da poderosa Espanha, lá na Europa, porque eles foram fazendo sua independência, né? Foi. Aí imagina o tamanho do Brasil, o tamanho que eu falo territorial, e o nosso país até hoje ainda conseguiu, ainda tem essa herança, vamos dizer assim, de ter se tornado único, né? Sem fragmentação, embora a gente saiba que na história tenha tido alguns movimentos, né, de Sim. independência, né? Tanto ao norte como ao sul, como no nordeste. Então, no caso da América Espanhola, era o mesmo receio que tinha aqui no Brasil. Os líderes locais que não aceitavam mais obedecer à metrópole. Uhum. Mas, como até em cartas que Leopoldina recebeu, eles aceitavam seguir Dom Pedro. Mas não Portugal. Isso aí eu não sabia. Então, eles aceitavam seguir Dom Pedro, mas não Portugal. Uhum. Então, era aquela coisa, eles estavam meio naquele momento. E aí, vai decidir ou não a independência?
É por isso que ela vai articulando, ela vai buscando confirmações. E ela tinha uma amizade muito grande, né, com outro grande nome do processo da independência do Brasil, que é o Bonifácio, né, José Bonifácio de Andrade. Ela quando o conheceu, e vice-versa, não é? Ficou encantada com o quanto de conhecimento ele tinha. E do mesmo jeito ela. Inclusive, tem autores que dizem que havia momentos em que eles conversavam ou em alemão ou em francês, que era para manter a privacidade da conversa. Como se fosse um código, né? Um código de ouvidos curiosos, porque, querendo ou não, ainda havia pessoas que preferiam a recolonização. Então, preferiam voltar ficar obedecendo a Portugal, né? Obedecendo a Portugal. Então, certos diálogos, né, para manter lá aquele sigilo de uma organização, então eles conversavam livremente, ou em francês ou em alemão. Em alemão. Para você ver o nível. Inclusive, acredita-se que uma das ideias que o pai teve ao escolher, voltamos de novo à instrução dos Habsburgo, é que ela seria um suporte para aquela educação de Dom Pedro que ele não tinha. Ou seja, ela tinha uma preparação maior do que ele. Porque uma das desculpas que diziam assim, o Dom Pedro I, ele deve voltar para Lisboa também, junto com o pai, porque ele precisa se preparar melhor, né? Ter uma educação mais esmerada, que no Brasil não dá para ter, porque não tem todo o aparato, vamos dizer, né, dos países lá europeus. Mas Dom Pedro também se sabe que ele gostava mesmo do Brasil, né? O Dom Pedro I, ele gostava do Brasil. Ele gostava de uma farrinha, né? Ele gostava muito de praticar o esporte da cavalgada, né? Ele gostava de corridas, né? E a dona Leopoldina, quando casou com ele, que veio, como se fosse assim, realmente deu um suporte grande para ele, ela como estadista, né? E ele consultava muito ela. Ela dá aquele suporte, ele se apoia nela mesmo. Existem vários momentos, várias situações que ele demonstra a questão do respeito a ela. Tem um momento que quando ele foi coroado em dezembro, ela não foi coroada naquele dia. Mas, em compensação, depois ele saiu com toda a guarda, aí onde ela estava, e ali ele fez reverência a ela. Então, ele tem aquele suporte nela, entendeu? Ele tem aquele apoio e confiança. É interessante que a gente, às vezes, vê nas cartas que ambos têm um entendimento um do outro, que não precisa aqueles longos textos para passar as mensagens e entender aquele pensamento que está querendo ser passado. É muito interessante isso aí. Eu estou dizendo que a conversa está ficando interessante, né? Nós vamos para o nosso intervalo e voltaremos com o nosso terceiro e último bloco. Vamos falar aí, Ana, no terceiro, mais um pouquinho assim da vida privada, vamos dizer assim, de Leopoldina e Pedro I. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Aqui na minha escola, o Colégio da Luz, nós aprendemos a construir novos conhecimentos. Eu amo minha escola. É na escola que aprendemos e colocamos em prática vários conceitos essenciais para a vida em sociedade.
A escola é um lugar onde criamos vínculos importantes e é fundamental para a nossa vida. E além de tudo isso, temos bons amigos. Hoje é dia da escola. Escola, lugar de conhecimento e de grandes amizades. Eu amo o Colégio da Luz, a minha escola. Essa data celebra uma das instituições de maior importância para a formação educacional. A escola, muito mais que um lugar, faz parte de nós. É onde nós aprendemos novas coisas e também fazemos novas amizades. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Bom dia, ouvintes da Constelação FM 92.1, nós estamos aqui com o nosso programa Rádio Luz, do Colégio da Luz, e estamos conversando hoje com a professora de História do Colégio da Luz, a professora Ana Lúcia. Estamos conversando sobre a importância da Imperatriz Leopoldina no processo de independência do Brasil. Ana, fazendo assim uma cronologia assim um pouco rápida, Dia do Fico, famoso Dia do Fico que a gente aprende nas escolas. Bem, a gente aprende o seguinte, que as cortes portuguesas, né, estavam cada vez mais acirradas em levar Dom Pedro de volta para Portugal, com essa intenção de recolonização do Brasil. E a gente aprende que os políticos aqui que não queriam, fizeram aquele abaixo-assinado com 5.000 assinaturas e entregaram a ele. No dia 9 de janeiro, aí ele faz: se é para a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Isso aí a gente decorava. Isso aí a gente aprende. Só que, sobre o Dia do Fico, a gente pode até identificar 2 momentos do Dia do Fico. O Fico de Leopoldina, que dizem que foi primeiro do que o fico dele, ou seja, ela se decidiu antes dele de ficar aqui ao Brasil, por toda aquela conjuntura que ela já estava vendo, e ele ainda estava indeciso. E para fortificar ainda mais essa indecisão, vinha aquela questão: será que eu vou perder o meu trono, alguma coisa? Mas a conjuntura aqui no Brasil, ele se tornou assim, vai ficando tensa, porque as pressões elas estão ocorrendo, não só por cartas. Portugal está, de vez em quando, enviando grupos de soldados para pressionar o retorno da família, do casal real. Chega um navio, né? Uma fragata, né? No Rio de Janeiro, né? Isso, para escoltar. Que, inclusive, ele tem que sair às pressas. E nessa saída às pressas, o filho dele adoece e vai falecer. E devido a essa morte desse filho dele, foi aquele momento que ele fez: peraí, não, chega. E é onde ele, realmente, ele recebeu várias assinaturas de vários pontos ali, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que davam apoio à permanência dele aqui. E é onde ele diz: não, eu fico. Mas essa frase bonita, fofinha, ela saiu 2 dias depois da decisão dele. Ela foi anunciada dessa maneira, direta, 2 dias depois. Uhum. E aí continua, isso foi em janeiro, né? Continuou a pressão, Dom Pedro viaja para Minas Gerais, estava tendo lá, tipo, uns movimentozinhos assim. Ele vai buscar apoio para a independência. Pronto. E deixa Leopoldina como a regente. Isso já mostra a confiança que ele tinha nela, a confiança das decisões dela. Então, Leopoldina, no dia 2
de setembro, ela é que convoca... 2 de setembro de 1822. Olha, gente, grava aí, viu? 2 de setembro de 1822. Olha o que a imperatriz, então imperatriz regente do Brasil, Dona Leopoldina, fez. Então ela convoca, é ela que convoca aquela reunião na Assembleia e onde vai se decidir ali se o Brasil ainda tem alguma esperança de manter-se nessa linha com Portugal. E se chega a decisão que não tem como. Dom Pedro nem estava sabendo, porque ele estava lá pela viagem, né? Dom Pedro já tinha saído para buscar, para buscar apoio para a independência. E ela já estava, junto com os outros, decidindo a independência. Então, nesse dia, se acertou a independência, foi feito um decreto e ela assina, ela como regente, é como se ela estivesse autorizando aí a decisão do Brasil ser independente. Agora, vale lembrar o seguinte, que mesmo que Dom Pedro estivesse longe, ela regente, o documento ainda precisava da assinatura dele. Mas a confiança dele na decisão que ela tomaria era tão grande que quando ele recebe a carta dela, é interessante que ela, assim, a nossa confiança, né, a confiança dos políticos em relação a ela, a forma como ela falava, como ela se impunha, a seguridade de suas ideias, a assertividade é dela, muito né? forte. Que ela, quando escreve a carta para Dom Pedro, contando tudo, e é aberta pelos políticos lá, ela deixa que leiam, aí um deles olha assim e faz: ele deveria ser ela. Para você ver. Então, quando ele recebe, que ela diz assim, que Pedro, o pomo está maduro, está na hora de colher, senão vai apodrecer. Basicamente, ela disse isso, ou seja, faça agora. Uma metáfora, né? Uma metáfora que ele conseguiu para que entendeu. ou é agora ou não vai ser mais. Faça agora, enquanto você tem apoio, porque se demorar demais, aqueles lugares no Brasil que está aquele momento assim, independência, eles podem fazer o seu grito de independência e, quem sabe, causar uma fragmentação, como ocorreu na América Espanhola. Então, quando ela fez: Pedro, bora, acorda pra vida. É quando ele recebe a carta dela, recebe as informações que foi feito. Ele já vinha de volta, né, da viagem, Isso. ele já vinha em Santos, né? Isso, as margens do Riacho Ipiranga. Mas aí tem umas, vamos dizer assim, registros que dizem que, na verdade, ele não estava bem às margens do... nos relatos dele... Não é do Riacho Ipiranga, era um córregozinho. Ele não estava, inclusive, isso aí é registro histórico, né? Quem já teve o prazer de conhecer o museu, né, do Ipiranga, que, graças a Deus, está reabrindo agora esta semana, né, em homenagem ao bicentenário. Ele estava fechado. Eu já visitei 2 vezes o Museu do Ipiranga, onde fica o famoso mural, né, um mural enorme pintado pelo paraibano Pedro Américo, né, retratando aquele momento épico de Dom Pedro em cima do cavalo com a espada, independência ou morte. Um pouquinho de romance ali, porque a cena não era bem daquele jeito, né? A cena não era bem daquele jeito, mas também, assim, para ser vendida com mais bonito, tem que dar um jeitinho. É o Photoshop, o Photoshop de hoje, antigo, né, é o Ana? Photoshop antigo, porque, na realidade, o que é que tava?
como ele não estava esperando por essa independência, assim... Por essa notícia, né, que chegou às pressas para ele. Não, olha, já decidimos por independência. Ele estava trajado para uma viagem. Ele não estava com aquele vestimento de gala, ele não estava num cavalo, ele estava justamente num burro-mulo, que é mais resistente para viagens. Porque eles usavam nessas viagens, né, que era estrada, obviamente, mato, barro. Isso. Então, dizem que o animal mais resistente. Mais resistente. Então, quando ele lê a carta de Leopoldina, lê a carta das decisões brasileiras, e junto com ela vem a carta das cortes, que até xingam, não é? De teimoso. Então ele para um momento e é como se fosse, não, tem jeito. Enquanto Leopoldina era moderada de pensar, o Dom Pedro já tinha um temperamento explosivo, né? Aí ele grita para os soldados, faz: soldados, laços, arranca! Então ele tira aquelas cores azul e branco, que eram as cores das cortes de Portugal. Isso. Então, aí ele vai, pela minha honra, pela minha glória. E ele grita aquela famosa, o trecho lá final: independência ou morte. Ou seja, ele proclama, quer dizer assim, agora saiu da voz do representante legal maior do país. Né? Agora está válido. E isso foi no dia 7 de setembro. De 1822. Aí o bonito quando ele chega, já que ele arrancou o azul e o branco de Portugal, o bonito é quando ele chega no palácio. Leopoldina entrega a ele um lacinho verde que ela já tinha já fez de uma roupa de cetim que ela tinha, porque o que era de cetins, paninhos verdes, foi feito lacinhos e distribuído para todo mundo. Que coisa linda, eu não sabia disso. Aí a presença dela, a participação dela, o envolvimento dela foi tão grande que aí decidiram assim: não vamos só no verde, não, vamos botar a cor dos Habsburgo, bota o amarelo também. Aí o lencinho, aí ficou o lacinho verde e amarelo. E verde e amarelo. Então ficou esse símbolo aí. Interessante, né? Eu não sabia desse detalhe. E sei que muitos de vocês que estão ouvindo o nosso programa Rádio Luz também não conhecia esse detalhe do nosso verde, amarelo, essa origem, né? Porque a gente também ouve muito falar a questão... O Brasil, ele teve, antes da nossa bandeira atual, né? Nossa bandeira atual, o Brasil teve 11 bandeiras, né? Foram usadas 11 bandeiras antes. Então, até chegar a nossa bandeira atual. E esse verde e amarelo, a gente... Não, o verde é das matas, o amarelo é do ouro, né? Isso aí, o verde das matas e o amarelo do ouro, isso vai ser o conceito adotado pós-república, que é aquela questão do nacionalismo, entendeu? Uhum. Então, o contexto... a gente não é mais império. Para que a gente está valorizando o período do império? Não, vamos reformular como uma forma de evocar aí esse nacionalismo, o amor à nossa terra, o amor às nossas riquezas. Mas aí, de qualquer forma, não é? Tem essa origem assim, né? A origem vem daí. Que ela colocou a princesa Leopoldina, não é? Deu o lacinho verde a família e o povo, assim, não, vamos colocar o amarelo em homenagem a ela. Olha que bonito. E outra coisa, assim, interessante, assim, o Dom Pedro I, ele gostava de música, não é? Ele não tinha tantos estudos musicais, assim, como a própria... Leopoldina, mas ele compunha, não é? Inclusive o hino da independência foi composto, né? Foi composto também por Dom Pedro I, né? Já podeis da pátria, filho. Se eu cantar aqui, o povo corre. Então. Só para lembrar que esse hino, né? O hino da independência, não confundir com o hino nacional brasileiro, né? Ele
tem a participação do Dom Pedro. Olha, essa conversa eu ficava conversando assim, sabe? Eu amo história e amo saber da história do meu país, não é? Porque da minha cidade, de tudo, a gente precisa conhecer a história para a gente poder dar valor, a gente poder também analisar e ter uma consciência, não é, crítica das coisas. Então, principalmente em homenagem às mulheres que fazem a história do Brasil, às mulheres que fazem a história do mundo inteiro. Mas já que estamos comemorando o bicentenário da independência do Brasil, em homenagem a uma mulher professora de história muito amada, muito querida pelos alunos do Colégio da Luz, não é? Um abraço para todos os nossos professores do Colégio da Luz, que são professores que tem uma grande admiração dos seus alunos, nossos coordenadores. Eu quero deixar aqui, eu vou terminar o programa, Ana, lendo um trechinho que abre aqui o livro do Paulo Resulti, do conselheiro, um dos conselheiros que trabalhou, vamos dizer assim, com a Imperatriz Leopoldina. O conselheiro Antônio de Menezes Vasconcelos de Drummond. Olha o que ele diz: fui testemunha ocular e posso asseverar aos contemporâneos que a princesa Leopoldina cooperou vivamente dentro e fora do país para a independência do Brasil. Debaixo deste ponto de vista, o Brasil deve à sua memória gratidão eterna. Então eu acho que essa frase fecha, assim, é uma frase de ouro, que fecha sobre esse tema que nós conversamos tanto, sobre a importância da Imperatriz Leopoldina, uma mulher, independente dela ser brasileira ou não, dela ser austríaca, mas que amou o Brasil, que foi fiel ao seu papel, não é, de imperatriz. E também, dentro de todos os percalços da vida íntima dela com Dom Pedro, né, que a história também sabe, não é, que tinha uma da Domitila de Castro atrapalhando um pouco a relação deles, né? Mas ela amava o Brasil. Ela amou o Brasil e ela também lutou pela nossa independência. Então nós mulheres brasileiras, nós temos que continuar trabalhando por isso, honrando isso daí, sendo pessoas conscientes para que a gente construa realmente um país independente. E aqui eu vou usar uma frase do Epiteto que diz: só a educação liberta. Com esta frase, nós encerramos o nosso programa de hoje, dia 3 de setembro, 3 de setembro de 2022, em homenagem ao bicentenário da independência do Brasil. Um abraço para todos. Quem não viu o programa agora, tá lá no canal do YouTube Colégio da Luz Oficial, programa Rádio Luz. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação: alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz. Ligado no seu futuro.